A história brasileira mostra que, enquanto a sociedade urbana sofria um processo intenso de modernização e oferta de empregos, o ambiente rural tinha cada vez menos atenção e era sempre sinônimo de atraso e de ignorância, mesmo com as políticas de modernização da agricultura. Hoje isso mudou. Novas questões e problemas sociais crescentes vêm causando uma espécie de resgate desse mundo bucólico, menos artificializado, geralmente associado à paz e convívio social mais humanizado. Mas será que os trabalhadores rurais estão vivendo na pele essa diferença para melhor? Como são tratados aqueles agricultores que se rebelam contra o uso de agrotóxicos e produção em escala, dando preferência a uma técnica mais orgânica? A série Empreendedorismo e Sustentabilidade do programa Entrevista traz hoje Felipe Estrela, professor de Direito do Trabalho da Universidade do Estado da Bahia, para conversar conosco sobre o tema. Felipe, muito obrigada pela sua presença aqui. Historicamente, a legislação referente ao trabalho rural vem sofrendo modificações ao longo do tempo. Quais são as principais mudanças que você pode contar aqui para a gente? Acho que a primeira coisa para a gente pontuar é perceber, por exemplo, quando a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que é o principal instrumento de proteção social do trabalho, ele foi instaurado no Brasil em 43, na era Vargas. O artigo 7º, inciso B, excluiu o trabalhador rural desse manto de proteção. Então, em 43, o que é que você tinha como perfil da sociedade brasileira? Quase 2/3 da mão de obra ela estava empregada em atividades agrícolas. Então, a principal carta de proteção social do trabalho, quando ela foi instaurada, ela deixou de lado a maioria, o maior contingente de trabalhadores à época. Quase 60% da população vivia em cidades de até 10 mil habitantes. Então, o mercado de trabalho rural, uma das suas características estruturais, é essa pouca efetividade da legislação social. Então, a sociedade brasileira ela já teve vários momentos para poder garantir a ampliação dessa proteção. Se você for comparar antes da CLT, a última investida legislativa para regular o trabalho no campo foi em 1879, ainda na escravidão. Né? Então, após a CLT, somente em 63, com a criação do Estatuto do Trabalhador Rural, houve essa edição de uma legislação protetiva. 20 anos após os trabalhadores urbanos. Hoje, a lei que regula o trabalho no campo é a Lei 5889 de 73 e a Constituição de 88 equiparou o trabalhador urbano e rural. Então, hoje, há um processo grande de constitucionalização do direito do trabalho. Então, se durante muito tempo o trabalhador rural ele ficou à parte de um manto de proteção no plano legislativo, hoje você tem essa lei específica e a própria Constituição que irradia os direitos para o trabalhador rural. Em termos da mudança, acho que a principal mudança foi essa própria equiparação entre a situação do trabalhador urbano e do trabalhador rural, que durante muito tempo não houve essa equiparação. Agora, o que vale a pena ressaltar é que uma coisa é a proteção estabelecida no âmbito legislativo, no âmbito formal da lei. Outra coisa é, de fato, a efetividade dessa legislação. Então, uma grande marca do mercado de trabalho rural é a sua informalidade. Segundo dados da PNAD de 2012, enquanto a informalidade no âmbito urbano é de 28%, no âmbito rural é de 60%. Então você tem o quê, né? Uma mão de obra que, apesar de ter os direitos garantidos, direitos equiparados aos dos trabalhadores urbanos, todos eles, né? Relativos às formas de contrato, relativos às formas de remuneração, relativos ao tempo de descanso e o tempo de jornada, você tem uma baixa incidência, uma parca efetividade dessa legislação. Sim. Seja pelas características estruturais do mercado de trabalho, seja pela ineficiência dos órgãos do Estado, pela capacidade financeira, pela falta de contingente de pessoas, né? Pela falta de empregados públicos, de concurso. Então, você tem uma taxa de inefetividade muito grande. Sim. Nesse perfil. Agora, voltando um pouco à história, parece que houve uma entrada de estrangeiros no século XIX que provocou muitos conflitos. Conta pra gente um pouco como é que foi isso. Analisar esse período, na verdade, é perceber o processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Isso não se deu de forma homogênea, então é possível perceber dois movimentos, um relativo mais à região sudeste e outro relativo mais à região nordeste. Em relação ao sudeste, uma forma que se buscou de transitar do trabalho escravo para o trabalho livre foi a arregimentação dessa mão de obra imigrante, essa mão de obra estrangeira. Sim. Então, aqui na região Que sudeste... vinha da onde, mais ou menos? Mas, inicialmente, a primeira leva mais da Europa Ocidental, naquela região ali, né, da Itália, né,
Espanha, Portugal. Então, mais essa primeira leva nesse período, 1830, 1850, 70, dessa região. Já no século XX, veio mais do leste asiático, né, do próprio Japão, né? Então, você tem uma primeira onda mais na Europa Ocidental e num segundo fluxo mais da região do leste asiático. O que acontecia? Nesse período de transição do trabalho escravo para o trabalho livre, e pela própria mão de obra escrava já ter construído os mecanismos de resistência ao trabalho penoso. Sim. Então você já tinha uma mão de obra que não iria se submeter àquelas relações de trabalho, porque ele já teve 350 anos de experiência, uma experiência altamente degradante para esse trabalhador. E a regimentação dessa mão de obra imigrante veio justamente nesse sentido. Como é que você ia fazer esse contrafluxo de um movimento muito grande de resistência interna a essa ideologia do trabalho. Então, a mão de obra migrante, ela veio na perspectiva de se constituir, a Europa passando por crises, né? O Estado alemão em processo de unificação, contexto de guerras. Então, esse trabalhador camponês imigrante, ele veio para o Brasil na perspectiva de conseguir uma gleba de terra, poder trabalhar, poder cultivar. Melhorar de vida. Melhorar de vida, né? No contexto da Europa em crise. Então, os empregadores custeavam, através das associações de imigração, a vinda dessa mão de obra para cá. Mas qual é a grande sacada, né? É perceber que, quando ele chegava no interior da fazenda, dificilmente ele ia encontrar uma relação de trabalho diferente do que foi o histórico da escravidão. Então, esse trabalhador que vinha na perspectiva de encontrar alternativas de vida, de melhoria de vida, muitas vezes se deparava com uma situação de exploração idêntica, né, ao do trabalhador escravizado. E a reação desse trabalhador imigrante em relação à reação do trabalhador brasileiro com relação ao trabalho escravo é diferente? Era diferente? Basicamente, né, as reações elas se davam na própria resistência a esse processo de trabalho e a essas violações. Então, tanto a mão de obra escrava como a mão de obra migrante, né, do trabalho livre, digamos, ela construiu esses mecanismos, né, como boicotes, né, a própria reivindicação do que se poderia falar de direitos, né, porque ainda não era direito do trabalho. Sim. Uma característica da legislação trabalhista nesse período era muito mais se preocupar com o contrato escrito como a forma de transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Então, o contrato, ele era, na verdade, a grande expressão dessa transição, mas uma expressão formal. Então, ao invés de você assegurar direitos, o que se garantia, na verdade, era condições para que esse trabalhador imigrante ele executasse o contrato. Quero um exemplo, assim. Você vinha, uma mão de obra imigrante italiana, por exemplo, para trabalhar na lavoura de café, na região sudeste. Esse trabalhador, de tão livre, ele não poderia abandonar a fazenda porque esse empregador, ele teve um custo para trazer essa mão de obra. Então, olhe como o foco da legislação era garantir a execução desse contrato. Então, a marca dessa legislação, na verdade, era uma preocupação muito mais formal. Nessa época, por exemplo, tinha um aviso prévio, que é o anúncio de você querer romper o liame, né, empregatício ou vínculo da prestação de serviço. Ele tinha uma margem de 2 anos. Então, hoje o aviso prévio é de 30 dias, né? Então, o trabalhador, se quisesse romper o vínculo de emprego... Tinha que ficar 2 anos para poder arcar. Então, se ele não tivesse condições de arcar, ele teria que trabalhar de graça, né? Até cumprir esse pagamento da dívida. Uma coisa que é interessante é que esse processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre, ele criou algo muito parecido com o que hoje se tem com a escravidão por dívida, a situação análoga à escravidão. Porque esse trabalhador imigrante, ele vinha para o país e o custo da passagem já entrava no seu ônus financeiro, digamos assim. Então o trabalhador já chegava endividado. Então ele tinha que trabalhar no mínimo para poder cumprir essa dívida. E se ele quisesse romper o contrato de trabalho, essa legislação tinha inclusive disposições penais, aplicando pena de prisão para esse trabalhador que quisesse romper o vínculo antes do tempo, né? E no caso, principalmente das multas relativas ao não cumprimento do contrato, que é essa ideia, né, do aviso prévio de 2 anos e da necessidade de você custear essa dívida. Se ele não tivesse como custear, ele deveria trabalhar o tempo necessário que fosse para poder cumprir esse déficit financeiro que os fazendeiros, na época, imputavam essa mão de obra. Era uma vida bastante dura, né? Acho até que de alguma forma continua sendo, né? Então, como eu estava falando no início do programa, quer dizer, para a cidade, para a vida urbana, aquele trabalhador rural significava isso, uma vida dura, uma ignorância, ninguém queria chegar lá. Mas isso foi mudando. Hoje em dia, o que a gente vê é uma outra relação. Muita gente querendo largar a cidade,
para ir para o campo. Você acha que isso pode formatar um novo ambiente rural, Felipe? Se você perceber as mudanças na relação de emprego no âmbito rural, acho que a própria mecanização da atividade agrícola ela teve uma implicância muito representativa. Primeiro, na mudança do perfil do trabalhador. Então, por exemplo, hoje, para você fazer, por exemplo, uma colheita de soja, você precisa, na verdade, de um tratorista com mão de obra qualificada, que sabe manejar a máquina. E muitas vezes, esse próprio trabalhador, esse novo trabalhador que vai operar nesses padrões da maquinização, ele acaba estabelecendo uma cisão com aquele trabalhador da lida, aquele que está ali direto, né, na lavoura, né, trabalhando direto na relação com a terra. Porque ele se compreende como trabalhador qualificado, né, diferente desse trabalhador que está ali já no dia a dia, mesmo na labuta, né, na ponta da enxada, digamos assim. Porque se especializou de alguma forma. Então você cria uma concorrência intertrabalhadora. Em outra medida, esse próprio padrão de mecanização, ele também teve implicâncias ambientais muito grandes. Então acho que esse movimento de retorno para o campo, ele encontra alguns limites, primeiro na própria concentração fundiária. Então uma das marcas dessa agricultura mecanizada são as grandes extensões de terra. Então você tem as grandes extensões de terra, um uso intenso de insumos bioquímico-minerais, e isso tem impactos ambientais muito grandes, né, para a população em geral, para a sociedade como um todo. Então, esse movimento de retorno ao campo, ele encontra um pouco esses limites, né? Assim, claro que ele pode contribuir, eu acho que a grande contribuição é na perspectiva de como é que você consegue construir relações de trabalho e relações com o meio ambiente de formas diferenciadas. Como a gente sabe, obviamente, o uso de agrotóxico não só é ruim para a nossa alimentação, para o nosso dia a dia, como também para o meio ambiente, já que causa maiores emissões de gases de efeito estufa. E aí eu queria perguntar a você o seguinte, o homem do campo sofre, como nós aqui na cidade, esses efeitos do aumento dos gases de efeito estufa? Com certeza, na verdade, né? Se você pega com um processo assim, global, né? Acho que no mundo todo, cada vez mais, o debate da questão ambiental tem sido prioritário. Então, por exemplo, você tem períodos prolongados, né, de secas. Então, o que foi esse último ciclo, né, no Nordeste mesmo, com a estimativa que mais de 800 mil cabeças de gado morreram nesse processo de seca, né? Então, você tem desde o grande até o pequeno produtor sofrendo com os impactos da seca. Os próprios recursos hídricos, né? O uso dos mananciais. Muitas vezes, as indústrias de beneficiamento rural, elas acabam não atendendo às normas relativas ao tratamento desses resíduos. E isso acaba poluindo, né? Os mananciais, aquilo, na verdade, as fontes de água que devem abastecer os municípios, né? Então, a própria falta de controle também sobre essas atividades. Então, o meio ambiente, na verdade, cada vez mais ele tem dado sinais de como o modelo de desenvolvimento tem criado consequências para o conjunto da população. Então você tem, na verdade, cada vez mais produtos de baixa qualidade, né, com tempos de lavoura diferenciada. Então, antigamente, se você tinha uma sabedoria popular, né, do trabalhador, do homem e da mulher do campo, sobre qual seria o ciclo daquela produtividade, então as implicâncias na mudança climática acabam também alterando nesse ciclo, né, da produção. Então, você tem desde o plano ambiental mais direto, como os impactos sobre esses recursos hídricos, os recursos naturais, até a questão alimentar, a questão da saúde do trabalhador, da mudança das relações climáticas, né? Felipe, muito obrigada por você ter vindo aqui. Obrigada a você de casa pela companhia. A gente fica por aqui. Até a próxima.